essa semana, essa palavra, amém? Jeremias 12, versículo 5 diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão de cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, fala à tua igreja. Esse povo está aqui porque quer ouvir a tua palavra, Senhor. E a tua palavra, ela edifica, ela corrige, ela encoraja, ela ergue, Senhor. E acima de tudo, ela gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, usa a minha vida, que nesse momento, nesse altar, seja um rio de vida em cada coração, em cada mente, em cada um, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, aplaude o Senhor mais uma vez. Esse versículo realmente falou muito comigo, porque Deus está dando ali praticamente um esculacho em Jeremias, porque ele estava cansado demais, e ele estava já com a lamúria muito grande. Aí Deus olha para ele e fala assim: cara, se tu já está cansado, porque você está lutando com os homens que estão a pé, como é que você vai conseguir competir com os homens que vão estar a cavalo? Então Deus coloca ali um nível, e ao mesmo tempo não somente o nível de lutas que Jeremias poderia experimentar, mas ao mesmo tempo o Senhor está trazendo algo, um ensinamento para Jeremias, falando o seguinte: você está gastando energia demais com o que você não deveria gastar. Você deveria economizar esse choro, essa energia, essa força com que realmente vale a pena. Mas você está se desgastando com coisas pequenas. Isso me ensina tanto e deve ensinar tanto a igreja, porque é como se Deus estivesse falando para Jeremias assim: como é que eu vou colocar você em coisas grandes? Como é que eu vou colocar você para correr com os homens que já estão em outro nível? Eles não estão caminhando mais, eles estão correndo, com cavalos, e você ainda está nesse nível a pé e está cansado, está aí chorando. E aí eu fui pesquisar e ver por que Jeremias estava tão cansado. E na verdade Jeremias estava enfrentando algumas oposições humanas, E Jeremias estava sofrendo perseguições, ele estava sendo zombado, as pessoas estavam zombando da cara dele, estava rejeitando Jeremias, estava desprezando Jeremias, estava ameaçando Jeremias. Ele estava ali no início do seu ministério, e ele estava recebendo muitos contra-ataques das pessoas, de todas as formas que você pode imaginar. Ele estava sendo até incompreendido pela sua própria família, pelo seu próprio povo. Ninguém estava compreendendo o chamado de Deus para a vida de Jeremias, e Jeremias estava sendo atacado de tudo quanto é forma. Por isso Deus fala: cara, os homens que vão a pé, Ele estava falando dessa oposição humana, dessa condição do cotidiano, dessas coisas que acontecem em nossa vida todos os dias, que vão minando as nossas forças, as lutas que nós vamos enfrentando. É engraçado que Deus fala duas coisas de níveis. Ele fala assim: como é que você está se cansando com os homens que estão andando a pé? Como é que você, como é que eu vou te colocar para você correr com os homens que estão a cavalo? Mas Deus fala também sobre a terra. Ele fala assim: terra de paz, você está assim. Imagina quando você estiver na floresta do Jordão. E eu quero explicar isso, porque essa expressão na Bíblia de terra de paz significa que é um lugar plano, um lugar fácil de andar, um lugar estável, tranquilo, sem perseguição séria nenhuma. Então Deus está dizendo para Jeremias o quê? Jeremias, deixa eu te falar uma coisa: se nessa fase tranquila você está se sentindo inseguro, como é que você vai enfrentar os momentos que realmente são perigosos?
Porque Jeremias, ele estava se abalando demais com coisas pequenas. Porque quando o Senhor fala assim, como é que você vai se comportar na floresta do Jordão? Porque o Jordão tinha época que ele transbordava, então virava um lamaçal quando chovia, e aquilo virava um caos. Eu estava pesquisando sobre isso. E aí as pessoas tinham muitas dificuldades, porque era muita lama. Era como um pântano. Então os leões vinham, os animais vinham, porque como virava um caos, então o alimento era muito escasso. Então era muito perigoso andar na floresta nessa época de alagamento. E aí o Senhor está falando, cara, se está tudo bem, né? Não está chovendo, está tudo tranquilo, os animais estão aí, você está reclamando, está se cansando, está chorando. E quando for realmente os dias ruins, os dias de chuva, os dias de lama, os dias de perigo, né? Então o Jordão significa isso, esses dias realmente que trazem perigos reais nas nossas vidas. Então isso significa o quê? Que Deus está olhando para nós e está dizendo o seguinte: você precisa ter equilíbrio na sua vida. Porque lutas vocês vão ter em todos os momentos, mas Deus está dizendo, você precisa passar tranquilo nas fases tranquilas, né? Porque se você não aguenta as fases tranquilas, só porque deu uma trovoada, às vezes você já está reclamando, você já está murmurando. Como é que você vai sobreviver quando chegar os leões, quando chegar os rios fortes, quando chegar as matas perigosas? Como é que você vai se comportar? Então a floresta do Jordão representa tudo isso, representa um nível mais alto de batalha, até mesmo batalhas espirituais, porque vão chegar dias em nossas vidas que nós vamos enfrentar grandes gigantes, grandes desafios, né? Eu fiz um vídeo aqui, eu estava na conferência das mulheres aqui, e eu sabia que a pastora Gorete ia dançar. Quem viu meu vídeo que eu postei? Eu acho que muita gente viu. Se não for, entra lá no meu Instagram, você vai ter a oportunidade de curtir ali e ver. Porque eu fiquei ali namorando ela dançando, indo com um pouco de dificuldade, mas ela decidiu dançar. E aí eu botei algumas imagens da época dela no hospital e ela dançando, porque ali não era apenas uma dança. Ali representava alguém que venceu o impossível, que venceu algo muito difícil, né? E eu gosto de ler ali os comentários, tem muitos comentários, mas teve uma pessoa que comentou, como é que foi difícil, né? Esse nível fugiu a palavra aqui, esse nível de tratamento que vocês viveram, e realmente não foi fácil, realmente não é fácil você chegar numa situação que é muito, muito mais difícil. Eu costumo dizer para o pessoal lá da família, eu já falei isso várias vezes para o Pedro, eu sempre quando ele está passando por uma dificuldade, eu falo assim, cuidado que pode ficar pior, né? Cuidado, porque às vezes a gente está achando que é ruim, mas tem coisas que sempre podem ser muito mais ruins do que a gente pode imaginar, né? Às vezes a gente está perecendo com coisas tão pequenas, gastando energia com coisas tão pequenas, e Deus está olhando para que você está se desgastando, porque se você não está conseguindo segurar a onda com coisa tão pequena, como é que você vai conseguir segurar a onda quando eu te colocar nas coisas grandes, com as batalhas maiores, com as conquistas maiores? Como é que você vai se comportar se você está surtando com um examezinho? Imagina como é que você vai se comportar com uma sentença de morte. Se você está reclamando e você está totalmente saudável, como é que você vai se comportar quando você realmente, se por acaso está amarrado, em nome de Jesus, estou jogando maldição em ninguém, mas quando você cair doente, num leito de hospital, como é que você vai se comportar? Se a tua fé está falhando, só porque você não conseguiu pagar uma conta, como é que você vai se comportar quando eu precisar que você use a fé para conquistar cidades,
para conquistar coisas extraordinárias. Porque o que mais eu consigo observar nesses tempos de hoje são pessoas que estão como Jeremias, se abalando com coisas pequenas. E nós podemos falar isso porque nunca houve na história da humanidade uma geração tão instável emocionalmente. Qualquer coisa quer tirar a vida, qualquer coisa se deprime, qualquer coisa, né, quer sair da igreja, qualquer coisa se rebelia, qualquer coisa muda a sua vida, sem pensar nas consequências, totalmente controlado pelas emoções. E quando Deus olha para o seu povo, Deus está dizendo o que para Jeremias? Eu quero te ensinar a ter estabilidade emocional. Vou repetir, Deus quer te ensinar a ter estabilidade emocional. Você vai chorar apenas com o que realmente merece choro. Você vai lutar com o que realmente merece a luta. Você vai colocar força naquilo que realmente precisa ser colocado energia, e não colocar energia em lugar errado, em coisas erradas, porque isso te atrapalha, isso é atraso na sua vida. Porque a gente tem que cuidar das nossas emoções, né? As filhas do Juscelino estão lá em casa, né? Tem alguns dias a Raquel chegou, a Raine já está lá, fez cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. Mas já faz 15 dias que eu ministro nas emoções da Rayane, e a Raquel faz 2 dias que chegou, já está sendo ministrada. Eu digo, vai ser nossas filhas, então vocês vão ter que se controlar nas emoções de vocês. Porque a emoção, ela é uma desgraça nesse tempo. As pessoas estão sendo controladas pela alma, estão se abalando com coisas pequenas, estão perdendo resiliência. Então nessa época, escuta o que eu estou falando, quem conseguir ter inteligência emocional, ele vai mandar nessa terra. Você pode ter certeza, não é somente uma palavra profética, não, é algo real. Se você conseguir ter estabilidade emocional, e ter estabilidade emocional é muito fácil. Não é o fato de você não sentir, é o fato de você sentir, analisar o que você está sentindo e segurar a onda e fazer aquilo que se deve ser feito. Por quê? Porque a gente está aprendendo a jogar forças para fora. Aí Jeremias começa a ser fraco, e você entende que quando tem pessoas que começam a perder as suas forças, porque Satanás ele não vai te atacar forte, ele vai minando as suas forças devagar. Quando você estiver fraco, cansado, você começa a cansar, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é você começar a fazer algumas orações esquisitas. E aí eu comecei a ver as orações de Jeremias, umas orações esquisitas para o Senhor. Sabe o que o Senhor estava falando para ele lá no capítulo 6? O Senhor estava falando assim, ó, porque até mesmo os seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você. Eles os perseguem com fortes gritos. Não confia neles não, cara. Ainda que eles digam coisas boas. Imagina esse papo de Deus com um profeta. Lá na tua casa, na casa do teu pai, tu tem um monte de irmãozinhos, sabe esses irmãozinhos que tu está ali, estão tudo falando mal de você, e eles não estão sendo leais com você. Mesmo que eles cheguem para você e falem um monte de palavrinha boa, seja bonzinho com você, não confia neles. Você conhece algum crente que para de confiar em quem ele deveria confiar e começa a confiar em quem ele nunca deveria confiar? Ele para de confiar no pastor que fala a verdade, que ama incondicionalmente ele, e passa a confiar numa pessoa que não merece nenhum tipo de confiança, até pelas atitudes. Mas porque estão falando palavras boas. Na prática é tudo bonzinho, mas no final é uma desgraça. Para de ser um fraco.
Para de acreditar na televisão. Amém? Fala para o seu irmão. Ei, para de ter mente fraca. Fala para ele. Amém? Assim o pastor está falando contigo. Olha aqui para mim, todos vocês. Para de ter mente fraca. Para de ser manipulado pelos outros. Larga de ser burro, meu irmão. Você é ovelha, não é burro, não. Os caras chegam lá, falam um monte de besteira e você acredita porque você não tem condição de analisar. Então passa a ser uma pessoa que analisa, para que você não gaste energia com aquilo que não deveria gastar, para que você não gaste força com aquilo que você não deveria gastar. Então Deus revela para Jeremias o seguinte: você tem que saber em quem você tem que confiar, não é por aquilo que eles estão falando, que são até os próprios da tua família. Eles estão sugando a tua força. Você não pode confiar neles. Mas em Jeremias, quando você volta um pouco, capítulo 11, versículo 21, olha o que diz: portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anadote, que querem me ver morto e dizem: não profetizei em nome do Senhor, para que não o matemos. Não profetize em nome do Senhor, para que a gente não te mate, cara. Foi isso que eles estavam fazendo, com medo. Eles estavam ameaçados: se você continuar profetizando, nós vamos te matar. Então o cara não podia profetizar porque ele estava sendo ameaçado. Ele estava sendo perseguido dentro de casa. Ele estava sendo perseguido pela cidade. Aí Jeremias vai orar. Jeremias 12, versículo 1, ele começa: ô Senhor, quero ter uma conversa contigo. Olha o que Jeremias fala: tu és justo, Senhor, tu és justo. Imagina alguém chegar para o Senhor e falar: tu és justo. Claro, o Senhor é a justiça, Ele é justo. O Senhor é justo, amém? Aí ele fala assim: então, me diz uma coisa, Senhor. Quando apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Olha, cara, o cara está querendo enquadrar Deus. É o seguinte: eu quero bater um papo com o Senhor a respeito da tua justiça. Porque eu não estou muito satisfeito com o que está acontecendo, não. Aí ele fala assim: porque o caminho dos ímpios prosperam, e todos os traidores vivem em paz, sem problemas. Cadê a tua justiça? Eu que sou crente. Você já fez essa oração? Conheço um bocado aqui na igreja. Está na cara que já fez essa oração. Eu estou crente, estou cheio de problema. O mundano está lá, prosperando, cheio de dinheiro, caminhonete. E o cara nem é crente, está milionário. E eu aqui passando esse perrengue. Então vem cá, Senhor, eu quero conversar para ver que diabo de justiça é essa, Senhor. Porque se o Senhor é justo, eu te sirvo e estou ruim. O negócio está ruim para o meu lado. Você sabia que esse tipo de oração é horrível? Porque tem um versículo, geralmente muitos pastores, muitas igrejas, a gente mesmo usa muitas vezes aqui, Malaquias 3, né? 12, né? 10, que fala: trazei todos os dias uma casa do tesouro. A gente conhece esses versículos. O Senhor fala assim: roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e me dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, né? Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor: se eu não vos abrir a janela do céu, derramar sobre vós uma bênção tal, que venha maior abastança, e por causa disso repreenderei o devorador, o migrador, para não consumir o fruto da terra. Então a gente conhece esse versículo muito bem. O problema é que muitas pessoas não leem o próximo versículo, que é exatamente o versículo 13. O Senhor fala: mas não é só os dízimos e a oferta que está errado aí na galera, não.
O Senhor fala, ó, tem coisa também, tem palavras que vocês estão falando que são duras contra mim. E aí vocês vêm com a cara lambida. Essa cara lambida não está na Bíblia não, eu estou falando. E o Senhor aí fala assim, mas o que falamos contra ti? Cadê? Coloca aí, Malaquias 3,13, meu. Né? O que a gente tem falado contra ti? O Senhor falou, não, ó, o negócio é o seguinte, vocês estão falando palavras duras. Eles falam, mas o quê? Aí Deus responde no versículo 14. Sabe o que vocês dizem? Inútil é servir a Deus. De que nos adianta guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Versículo 15. E agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, Senhor. Eles tentam o Senhor e se escapam. Então, né? Olha o que eles estão dizendo. Isso é Deus falando para eles. Vocês estão falando o seguinte, o cara nem é crente. E eles não estão passando problema, eles estão prosperando. E sabe o que Deus está dizendo para Malaquias? Isso é ofensivo para mim. Vocês estão me ofendendo. Então, quando a gente quer julgar a justiça de Deus, pelas situações que nós estamos enfrentando, nós estamos ofendendo ao Senhor. Mas a Bíblia diz o seguinte, mas os que temiam ao Senhor, eles falaram o quê? O Senhor escutou com atenção o que dizia. Ele diz, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia. Versículo 17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha o que é que o Senhor está falando, tem um memorial. Tudo que você faz para mim, tem um memorial. Se você não sabe o que é um memorial, você pode visitar o Memorial JK ali em Brasília. Quando você entra lá no memorial, tem o caixão dele, o corpo dele está lá. Tem as roupas que Juscelino Kubitschek usou. Tem toda a história dele lá, as joias, os diplomas, os livros. É muito legal o museu, vale a pena você ir lá e ver como é que Brasília surgiu. Aí está escrito lá na porta, Memorial JK. Toda vez que eu entro lá, eu penso o seguinte, um dia eu vou chegar no céu e vai ter um memorial de tudo que eu fiz para o Senhor. Porque o que é que o Senhor está dizendo? A diferença não vai ser aqui, a diferença vai ser lá. Porque lá, quando você chega lá, eu vou te poupar como um pai poupa o filho. Ele vai dizer, você é minha propriedade particular, minha joia particular. Aí, naquele dia, você vai saber a diferença entre o ímpio e o justo. Mas quem perde as suas forças com coisas pequenas, ele acaba fazendo orações esquisitas. Porque a sua mente começa a vir cansaço, ele se acha injustiçado por todos. O pastor não foi justo comigo, o pastor fez isso e aquilo, a igreja fez isso e aquilo, tenta justificar, por quê? Porque se perdem com coisas pequenas, porque a frustração, queridos, ela traz cansaço, injustiça, nos traz um senso de injustiça. Por isso que nós podemos observar claramente que Jeremias estava estava tendo uma ansiedade, uma indignação, um cansaço físico. Não somente o cansaço físico, mas fica claro nesses versículos que ele estava tendo um cansaço espiritual também. Ele estava tendo dúvidas da justiça de Deus. Porque quando uma pessoa se perde, quando estão lutando pequenas lutas, e ele se entrega demais, ele vai começar a ter dúvidas. Porque o que o Senhor está falando é o seguinte, você não está cansado
por causa de grandes batalhas. Você está fazendo pequenas batalhas como se fossem grandes. Porque você não está sabendo se controlar. No versículo 19 de Jeremias 11, versículo 19, olha o que é que Jeremias fala. Sabe o que é, Senhor? Eu era como um cordeiro manso, que era levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com o seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Ó, a choradeira de Jeremias. Você conhece algum crente que se acha destruído? Eu fui injustiçado, eu era como um cordeirinho, sabe, sendo levado para o matador, não tinha nem o que fazer. Eles estavam falando isso, eles estavam tramando contra mim. Eles diziam assim: olha que palavra horrível que eles diziam contra mim. Nós vamos cortar essa árvore na raiz e nunca mais elas vão dar fruto. Aí Deus fala: cabra sem vergonha. Isso já não está na Bíblia, está na minha mente. Tu está falando besteira com coisa tão pequena. Sabe o que é que Deus está falando? Que essas lutas que nós temos contra pessoas, contra maledicentes, contra palavras enganosas, sentimentos errados, sentimentos de fraqueza, de cansaço, e são tudo coisas pequenas. Deus não leva em consideração como essas coisas fossem grandes, porque Deus quer filhos estáveis, filhos que realmente sabem se comportar como deveria se comportar, filhos que acreditavam na promessa. Querido, deixa eu te falar uma coisa: não existe nada mais poderoso, eu posso lhe garantir, porque eu estou acabando de me recuperar, talvez da maior luta da minha vida. Tomara que não tenha uma outra maior do que essa, que eu não sei se eu iria suportar. Mas quem esteve conosco na trincheira sabe que o que mais a gente profetizava lá é o seguinte: as tuas promessas, elas são reais. O Senhor não prometeu para mim, o Senhor prometeu para mim e para ela, que nós viríamos os nossos filhos dos nossos filhos. O Senhor prometeu 1000 igrejas, o Senhor prometeu as nações dessa terra. Porque, queridos, a pior desgraça que pode acontecer na vida de um crente é quando ele perde as promessas. Porque quando você volta em Jeremias 1, no versículo 19, sabe o que é que Deus falou para Jeremias? Jeremias 1, 19 falou assim: ó, eles lutarão contra você, Jeremias, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Isso no versículo 1. Ele chega no versículo 11, como se Deus não tivesse prometido nada para ele. Parece um monte de crente que eu conheço, tem promessa de Deus na vida, mas se cansam com coisas pequenas e começam a se esquecer das promessas de Deus para a vida dele. Se Deus disse que está à sua frente, Ele está à sua frente. Não importa o tamanho da luta que você vai enfrentar, o que importa é que você tem que se comportar como um filho de Deus e não perder tempo com coisas pequenas. Você pode aplaudir o Senhor, que é contigo que o Senhor está falando. Tem momentos que é assim, você olha para um lado e para o outro, você se apega com o quê? Com as promessas. Porque quantas vezes eu falei naquela trincheira, de joelhos no chão, naquelas britas, o Senhor prometeu. E a Bíblia diz que o Senhor não é homem e muito menos filho do homem para mentir. O Senhor não usou somente um profeta, ou 2 ou 3. Eu confio nas suas promessas. Eu confio na sua bondade. O Senhor é bom. Cantar as bondades de Deus, as promessas de Deus.
Entender que Ele, todo o tempo, Ele é bom. Porque cantar a bondade de Deus, caindo dinheiro na conta, todo mundo canta, queridos. Mas cantar a bondade de Deus, entrando numa UTI fria, num lugar que não tem possibilidade, você abrir sua boca no meio do caos e falar: o Senhor é bom. Porque se eu fosse olhar a situação, eu ia dizer, como Jeremias, a gente vai, vem cá, Senhor, vamos ter uma conversinha aqui para ver se o Senhor é justo mesmo. Porque eu gastei minha juventude, gastei minha vida inteira te servindo, fazendo missão. Olha aqui a situação. Mas quem sou eu para abrir a boca diante do justo juiz? Deus estava escrevendo uma história bem maior. Deus estava escrevendo uma história bem melhor. Deus estava fazendo coisas extraordinárias. A gente precisa confiar na bondade de Deus. Jeremias estava esquecendo das promessas de Deus. É por isso que Deus estava reclamando dele. Falou: para, eu prometi. Você não vai ser vencido por essas lutas. É engraçado que às vezes a gente quer, pelo fato da gente ter as promessas de Deus, que Deus nos livre das lutas. Mas Deus jamais nos livrará das lutas. Deus nos dará a condição de vencer todas elas. Então o que é que eu tenho que fazer? É entender que luta pequena não se coloca força grande. Porque vai chegar um dia que você vai ter que dar toda a tua força, toda a tua fé, toda a sua esperança, toda a sua agonia, todas as suas emoções, todo o seu jejum. Eu nunca fiz jejum prolongado, muito prolongado, mas eu jejuei 135 dias. Por quê? Porque era o tempo de colocar toda a força. Era o tempo de falar: a Deus, agora é o tempo de pagar um preço bem maior. Porque se pelas lutas pequenas, pelas traições, pelas fofocas, pelas coisas pequenas, eu tivesse me desgastado, eu ia chegar nas lutas grandes e não ia conseguir. Então Deus nos prepara. Sabe? Então entenda, será que você não está nervoso demais com coisas pequenas? Como é que Deus vai te colocar em coisas grandes? Porque Deus não está pedindo para que você seja um super-homem, uma super-mulher, mas Deus quer que você se lembre das promessas dEle e entenda que chegará um tempo que você vai parar de andar com pessoas que andam a pé e você vai ter que correr com quem corre nos cavalos. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você está apenas andando, mas o nível que eu vou te colocar, você vai correr. Então não se perca com coisas pequenas. Você tem que economizar energia, porque eu vou te colocar em lugares altos, em lugares onde você vai precisar correr com homens que realmente sabem lutar. Eu vou te levantar, mas não desse jeito, perdido com coisas pequenas. Eu não posso fazer isso. É isso que Deus está dizendo, porque Deus está revelando a ele o nível atual dele. Mas quando eu vejo esse versículo, eu vejo Deus falando o seguinte: eu quero te treinar, Jeremias, para coisas maiores, mas controla as suas emoções. Você está falando besteira demais, você está esquecendo das promessas, você está fazendo orações esquisitas, você está até querendo me ensinar sobre justiça, porque você está olhando para o ímpio. Tudo que Deus quer te treinar para o próximo nível. Porque escute bem o que eu quero falar, aliás, o que eu quero falar, o que Deus está falando com você. A fadiga nas coisas pequenas denunciam a falta de preparo para as coisas maiores. Mas essa célula está ruim demais. Se você está cansado com a célula, imagina com a igreja.
Ah, mas o meu discípulo dá muito trabalho. Imagina se Deus vai te dar 10, 20, 30, 100. Mas a gente está aqui, não, Deus vai me levar para as nações. E a gente não está dando conta de uma célula. A gente pipoca, né? A mente explode, porque a gente está tão desestabilizado emocionalmente. Cansando por causa de críticas. Pensando em largar o propósito por causa de pequenas lutas, por causa de pequenas frustrações. Pequenas esperas. Ah, o pastor nunca foi lá em casa. Eu fiquei na igreja 1 ano e não foi me visitar. Você chamou? Ah, não, né? Então, beleza. Porque se a gente fosse lamentar, eu também saberia me lamentar. Porque todo mundo quer que o pastor visite, né? Mas nem todo mundo quer ir visitar o pastor. Todo mundo quer o melhor pastor, mas ninguém quer ser a melhor ovelha. Mas eu faço um negócio contigo. Você faz uma lista do que é ser a sua ideia do melhor pastor, certo? E aí, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma lista da melhor ovelha e aí a gente troca os papéis. A gente vai ver quem é que está fazendo o quê. Se perdendo com fofoca, irmão. Deixando fofoqueiro dar destino na sua vida. Deixando rebelde dar destino na sua vida. Deixar fracos, desestabilizados, dar destino na sua vida. Confiar em quem você nunca deveria confiar e desconfiar de quem você nunca deveria desconfiar. Deixando o cansaço decidir por você, deixando o consumo, o mercado de trabalho. Eu falo isso direto para os meus filhos, eu falo assim, não existe nada nessa vida mais cruel do que mercado de trabalho. Lá ninguém tem dó de vocês. Não existe conversinha fiada. Conversa fiada é dentro de casa, que papai e mamãe tem dó. Lá vão passar por cima de você. Lá você só serve se você produzir. E se você produzir, você vai produzir 8 horas. Semana que vem eles vão querer que você produza 9. Depois vão querer que você produza 10. Daqui a pouco eles vão consumir 12 horas do seu dia, 24 horas. E por aí vai. E vão te consumir. O dia que tu ficar velho, eles vão dar um chute na tua bunda e você vai para lá porque você não serve mais. Mercado de trabalho é isso e não tem problema. O que você tem que entender é o seguinte: você tem que ser o mais produtivo, o mais fera, mas você também tem que ter estabilidade emocional. Você tem que saber olhar para a sua agenda e confiar no que Deus está fazendo. Você tem que impor limites. Você tem que ser melhor no que você pode ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor funcionário. Beleza, tem que ser mesmo. Mas você não tem que ser só o melhor funcionário, ou o melhor patrão. Você tem que ser a melhor ovelha, o melhor líder, o melhor pai, o melhor marido. O melhor amigo. O melhor conselheiro. Porque se você começar a deixar que coisas pequenas, estou sendo perseguido no trabalho, meu irmão, deixa eu te falar, mercado de trabalho é assim mesmo. O pessoal vão puxar teu tapete. Agora aprenda a frase mais que eu mais repito nessa igreja. Fala assim: Jesus Cristo me salvou, mas não me abestalhou. Eu sei que o gerente vai puxar o teu tapete. Só que você vai ser estável emocionalmente. Porque essas lutas, elas não são grandes. Elas são fáceis de vencer. Se vence com inteligência emocional, se vence servindo, se vence alcançando as metas, se vence em treinamento, crescendo, sendo o melhor. Sabe, existe hoje muitos treinamentos para você ser o melhor no que você quiser. Mas Deus está falando aqui para Jeremias o seguinte: larga de ser frouxo. Eu quero te guiar para coisas maiores e você está aí se lamentando com coisas pequenas. Mas pastor, o que o senhor está dizendo que a gente não pode cansar? Não, queridos, é normal sentir cansaço.
Mas perder a fé não é normal. É normal sentir cansaço. Mas não é normal quando você sentir cansaço, você falar assim: eu não quero mais ir para a igreja, estou cansado. Isso não é normal. Porque não foi a igreja que te cansou. É normal sentir cansado. Mas não é normal você abandonar o seu ministério, abandonar o que Deus tem colocado para você. Deus, Ele quer realmente trazer sobre a sua vida coisas estáveis. Porém, o que Ele mais quer que você se estabilize é nas suas emoções. Deus espera que você seja confiante, confiante nele. Porque há embaraços em nossas vidas. Essas coisas pequenas só vão revelar a infantilidade espiritual das pessoas. Como eu falei, pessoas que se perdem, se desgastam com fofoca, com opiniões alheias, com inveja, com problemas tão simples de resolver, com contratempos, coisas básicas. É porque você ainda não entendeu o tamanho da sua força. Quando o Senhor fala assim, Ele não vai te provar além daquilo que você pode aguentar. Então, se acontecer, é porque o Senhor sabe que você pode suportar a prova. Mas o problema é que a gente cansa, quer retroceder. Hebreus 10, 38, o versículo da pastora agora que ela sabe de cor, o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então cansar é normal, porém retroceder, não, jamais. Então para de falar, eu vou dar um tempo no meu ministério. Para de falar, porque Deus não tem prazer em quem vai retroceder. Tira a lente de aumento, dos seus opositores. Saul, escute bem, Saul, ele olhou para Golias, teve medo e fez uma nação inteira chorar de medo. Veio Davi, um menino, com a visão de Deus, destrói o gigante, mata o gigante que estava afrontando o povo de Deus. Mas a gente, quando olha para a história de Davi realmente sabia gastar as forças naquilo que valia a pena. Quando ele olhou para Golias, falou: é grande, foi arriscado demais. Golias era o homem mais forte, o mais alto, era um gigante. Ninguém teve coragem de enfrentar, mas ele viu ali uma oportunidade. Ele falou assim: tem algo que vale a pena se arriscar, é derrubar esse gigante. O rei era tão frouxo que ofereceu a filha dele para quem destruísse Golias. Davi chega lá e fala assim: opa, ainda vou ganhar a filha do rei de Groja, porque eu não estou indo por ele por causa da filha do rei, mas eu estou indo contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Então escute, queridos, entenda, tem coisas que vai valer a pena você dar tudo que você tem. Mas não dê o que você tem por coisas pequenas. Sabe, você não deve gastar suor com coisas pequenas. Se tiver de lutar, lute por coisas grandes. Então entenda uma coisa: se Deus te colocou nessa guerra, Ele não precisa que ninguém vai orar: Senhor, vamos conversar aqui sobre a sua justiça. Ele sabe que você consegue. Fala assim: Deus sabe que eu consigo passar por isso. Deus sabe, eu vou passar em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso? Aleluias. Quando Deus vira para Jeremias e fala, esse versículo 5, quando ele disse: você está cansando com quem está andando a pé, imagina quando você tiver, se você vai conseguir andar com quem está a cavalo. Deus está falando o quê? Resistência. Está olhando para Jeremias e está falando o seguinte: você precisa resistir, você precisa se comportar, você não pode gastar forças, porque no próximo nível vai te exigir mais. Então Deus não está apenas consolando Jeremias, Ele está avaliando a capacidade de Jeremias, se ele vai ter condições de suportar o próximo nível.
se ele vai ter condições de suportar a unção e a responsabilidade do próximo nível. Queridos, eu quero que você coloque algo no seu coração. Deus está de olho em você. E Deus não está olhando para o seu cansaço, mas Deus está olhando para a sua capacidade de prevalecer, de como você está se comportando com todas as lutas. Então o texto não está dizendo você nunca pode se cansar, não é isso. Mas o texto está dizendo não pare por causa do cansaço. Tenha cautela. Porque parar por causa de coisas pequenas é uma imaturidade. Porque o chamado de Deus para as nossas vidas sempre vai exigir mais forças. Quando ele fala dos homens que estão a pé, ele fala do nível natural. Mas quando ele fala dos homens que estão correndo com os cavalos, ele está falando do nível sobrenatural. É como se Deus estivesse falando, eu te chamei para algo muito maior. Então deixa eu profetizar na sua vida. Deus te chamou para algo muito maior do que você pode imaginar. Mas alcançar esse algo maior vai depender de como você está se comportando hoje. Porque para correr com aqueles que correm cavalo, do que eu vejo aqui nesse versículo e posso analisar, é como se Deus estivesse falando, antes de você ir para o próximo nível, você precisa vencer o diabo, você precisa vencer as circunstâncias, a oposição, e esse processo que você está vivendo. Mas é preciso vencer, Jeremias, a preguiça, a oscilação emocional, a falta de foco, o medo. Você precisa vencer isso. Você quer alcançar o próximo nível? Para de ser alguém que oscila. Para de ser alguém preguiçoso. Porque quem se cansa no raso jamais vai experimentar as coisas profundas. Então Deus confronta Jeremias. E eu já quero ir para o encerramento. E uma coisa eu sei, Deus sempre vai preparar os seus guerreiros. Em um cenário que parece até às vezes injusto. Mas tudo que nós passamos, Deus está nos ensinando. Todo o caminho que nós percorremos, Ele está guiando. Às vezes a gente acha que é nós, né, que estamos tomando as decisões. Mas Deus sempre soube de tudo. Não é por mim, não é por você, não é pelo Pedro, nem pela Júlia, nem pela Raquel. Não tem nada a ver com vocês. Existe um propósito bem maior. Talvez você não entenda hoje, mas você vai entender depois. Eu estava falando para a Raquelzinha ali, nossa indígena, que ela está fazendo prova para a UNB, né? Fez prova hoje. Eu estava falando para ela, não tem nada a ver com você. Em 2017 eu chorei horrores, porque o Ed estava indo para Porto Velho. Por mim eu não queria. O menino pega uma mochila, vai estudar lá em Porto Velho, arruma amizade com o pastor Fá, pastor Ajude, entra no barco, a gente leva eles para a missão Nordeste, depois a gente começa a missão Norte, as coisas começam a acontecer, e a gente começa a abrir igrejas no Amazonas, de repente a gente vai para Itacoatiara, de repente a gente conhece o teu pai, começa um trabalho lá em São Paulo de Olivença, a gente já está nas aldeias, o pai dela já está como missionário da Missão Sai Luz, a igreja lá já... Nós já temos uma igreja funcionando, o ID, lá em São Paulo de Olivença, e você está aqui. Você acha que tem alguma coisa a ver com você? E nem com o Ed. Tem a ver com um propósito. E todos nós somos conjunvante dentro desse propósito. E as lutas, elas fazem parte.
Porque se não fosse elas, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Nós não estaríamos contando a história para cumprir o propósito de Deus. Muitas coisas, deixa eu te explicar uma coisa, muitas coisas que parecem pesadas, demoradas, cansativas, dolorosas, são na verdade o treinamento de Deus necessário para nós. Porque Ele sempre tem um próximo nível para nós, para as nossas missões, para tudo aquilo que Ele vai fazer para nós. Então deixa eu te falar, igreja, coloque expectativa no teu coração. A gente está fazendo a nossa agenda 2026. Vai ser extraordinário, coisas extraordinárias vão acontecer neste lugar. Deus nos forjou durante esse tempo para colocar coisas realmente em nossos corações, em nosso caráter, em nossa vida espiritual, coisas que você jamais imaginou. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração, porque Deus vai te colocar no próximo nível. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai te colocar no próximo nível. Amém? Ele apenas está te tratando, amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Só quem vai chegar no próximo nível, dá um aplauso e um grito de vitória. Ô glória! Quando eu olho para esse versículo 5, Jeremias chama Deus para ter uma conversa. Jeremias conta a lorota dele toda. Deus fala assim, cara, se tu está cansando agora, com os que andam a pé, como é que você vai conseguir estar com aqueles que correm com cavalos? Sabe o que é que Deus está revelando para Jeremias? Ele está falando o seguinte: eu tenho um próximo nível para você. Você está achando que é o fim. Você está se sentindo como um cordeirinho que vai para o matadouro morrer. Mas o que eu estou fazendo em você vai te levar para um nível bem maior. Ah, se você for ouvir a história de Jeremias depois dessas coisas. Que coisas extraordinárias aconteceu com Jeremias. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Deus não quer que você ande, Deus quer que você corra. Mas para isso você não pode se cansar. Eu vejo esse versículo como uma aceleração divina. Mas a aceleração só vem quando você suporta as pressões do nível atual. A aceleração de Deus só pode vir sobre a sua vida quando você aprende a não parar por bobagens, por besteiras, ou se cansar com coisas pequenas. Deus quer acelerar a sua vida, as bênçãos da sua vida, mas Deus, Ele só vai fazer isso quando você realmente se manter constante nas suas emoções, quando você realmente manter o foco, mesmo quando você estiver cansado, fadigado, mesmo quando não tiver possibilidades, você precisa fazer. Quem achou lindo a pastora Gorete dançando aqui? Quem não viu, perdeu. Edificou tanta gente. O que você não sabe é que a pastora Gorete às vezes está assim acordada e de repente ela rebaixa. O que você não sabe são as lutas que ela mesma enfrenta. O que você não sabe é que muitas vezes ela cansada, debilitada, ela falou, não vou conseguir dançar. E lá estava eu como um bom marido. Você vai. Porque você pode. Sabe o que é que ela inventou hoje? Na Missão Nordeste, o que é que você inventou hoje? Da gente fazer o que? Treinar para quê? O que é que você vai fazer? Ela disse que vai correr a corrida lá de Souza, 5 quilômetros. Mas tudo bem, você pode não correr.
Mas eu vou começar a te treinar para a gente caminhar 5 quilômetros. Nem que você chegue por último. Mas ninguém pode te segurar. Mesmo que você se canse. Mas quando você supera o cansaço e os seus limites, você edifica outras pessoas. Deus te coloca no próximo nível. Sabe, você não pode. Quando ela chegou debilitada lá na Missão Norte, em julho, uma escada quase 200 degraus, quer dizer, 170 e poucos degraus. Ela falou, vamos subir, vamos. Aí ela falou assim, não, eu vou subir só 10. Aí você tira uma foto. Falei, nada disso, ou você sobe tudo, ou nada de foto. Ela falou, então vamos. E aí a gente começou a subir. E ela foi. Subiu a escada todinha. Você não sabe a força que você tem. Mas às vezes você vai olhar e você vai falar, é grande demais para mim. Esse gigante é grande demais. Ou você vai olhar para ele e vai falar assim, é grande demais, não dá para errar. Eu vou acertar a cabeçona dele. Você vai mudar a sua mentalidade. Vai mudar a sua mentalidade. Porque Deus, Ele sempre vai revelar nas suas lutas o próximo nível. Por isso você não pode se cansar. Porque quem desiste, queridos, andando com homens, jamais, nunca vai descobrir que foi chamado para correr com os cavalos, como os homens que correm com cavalos. Entenda uma coisa, o nível de hoje, escute bem, é apenas o aquecimento para o que Deus vai fazer na sua vida amanhã, depois de amanhã, em 2026, amém? Deus vai fazer algo extraordinário. Por isso, se as coisas pequenas te derrubam, Deus jamais vai confiar as coisas grandes. Então não pare mesmo cansado, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, subirão com asas como águia, diz o Senhor, porque Deus, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, e é inescrutável o seu poder. Então quando nós confiamos no Senhor, nós vamos enfrentar as dificuldades. Então Deus jamais, nunca te chamou para uma caminhada comum, mas Deus sempre te chamou para uma corrida extraordinária. Eu acho melhor repetir, que eu não sei se eu vou conseguir falar essa frase de novo, amém? Pega na mão do seu irmão e fala para ele, deixa eu tentar lembrar que Deus não te chamou, fala assim para ele, Deus não te chamou para uma caminhada comum, Deus te chamou para uma corrida extraordinária, amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Ele quer te ver correndo, Deus quer te ver correndo, Ele não quer te ver andando. Deus quer te ver correndo, Ele não quer te ver andando, mas também Ele não quer te ver perdido em coisas pequenas. As coisas pequenas devem nos treinar, pode até nos cansar, mas não pode nos desanimar, não pode nos fazer pessoas que vão trazer lamúria. Sabe, queridos, se você tropeça em tempos de calmaria, como é que você vai suportar os tempos da tempestade? Pastor, mas se essa luta já está grande, imagina se eu não quero chegar nas outras. Então você nunca vai aumentar seu nível, porque nada vai vir de graça para a sua vida. Muito menos ministério, porque Deus não usa pessoas fracas. Ele nunca, se eu não me engano, Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, é porque tu é muito fraco. Isso é palavra do Senhor. Acho que é o 10. Se você vacila, mas coloca aí, tem uma versão que fala assim, frouxo, se te mostrares frouxo.
Eu gosto da versão paraibana. Se não tiver, você que tem isso aí, ó. Se te mostrares frouxo. Eu não sei como é que escreveram isso na Bíblia, porque frouxo lá na Paraíba, você sabe o que é, né? É o cara quando faz cocô nas calças. Né? Ele tem tanto medo que ele... Caba frouxo. Né? Quando os caras puxavam a faca, o cara se borrava todinho. Aí Deus vem e escreve assim: se no dia da angústia tu... Vai dar não. Fala para o seu irmão: meu irmão, tu não é frouxo não, né, meu amigo? Vigia. Deus não usa caba frouxo não. Deus quer posicionamento. Deus quer pessoas que seguram a onda. Deus não quer pessoas que se perdem em coisas pequenas. Porque Deus te deu força. Mas Ele te deu força para que você alcance o próximo nível. Eu quero que você coloque de pé. Porque eu vejo que o Espírito Santo treinou muitas pessoas por muitos anos para esse novo tempo que está para começar nessa casa. Deixa eu te falar de novo, deixa eu profetizar. Tudo que tu viveu até hoje foi treinamento de Deus para esse próximo nível. Prepare-se para crescer. E eu não estou falando frases de efeito não, queridos. Eu estou falando a palavra do Senhor. Ele tem um outro nível. Mas pastor, e a dor é a dor do treinamento. Você pode, deixa eu profetizar na tua vida, você está sentindo dor. A dor do treinamento é menor do que a glória que virá sobre a sua vida. A satisfação que virá sobre a sua vida. Quem não se emocionou vendo a Gorete dançando? Mas para que essa unção viesse sobre a vida dela e sobre as nossas vidas, nós tivemos que enfrentar batalhas. Porque jamais nós iríamos chegar no próximo nível. Então entenda, mesmo que você esteja cansado, não é porque você é fraco. Você está cansado porque está sendo preparado. Por isso você não precisa se perder em coisas pequenas. Então o seu próximo nível depende da sua capacidade de resistir. Assim diz o Senhor sobre a sua vida: eu tenho um próximo nível para você. Mas o Senhor está te chamando como chamou Jeremias. Para de se perder em coisas pequenas. Para de ser um fraco. Para de escutar o que você não pode escutar. Para de confiar em quem você não deveria confiar. Porque o que eu tenho para você é algo extraordinário. Eu quero que você viva o meu milagre. Porque você é muito mais forte, diz o Senhor, do que você pode imaginar. Você é muito mais forte do que você pode imaginar. Diz o Senhor: quando eu te criei, quando eu te chamei, eu coloquei algo dentro de você muito maior do que você pode imaginar. Porque eu não te chamei para caminhar, eu te chamei para correr. Eu te chamei para alcançar um nível muito maior, diz o Senhor. E hoje Ele está te chamando, querido. Então entrega o teu coração. Entrega o teu coração a Ele. Entrega o teu coração a Ele. Levante suas mãos. Adore a Deus e diga: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, Senhor.